Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos comentar hoje a nomeação da Ilona Zabó, um dos nomes mais conhecidos da esquerda aí, para fazer parte de um conselho sobre penitenciárias e segurança pública por parte do ministro Sérgio Moro, essa nomeação. Mas antes de continuar, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal da MBL, youtube.com/mblivre, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para receber as notificações, se inscreva aí no canal e também tem o mpl.org.br/contribua para você que quer dar aquela forcinha marota e nos ajudar a continuar trabalhando. Bom, vamos que vamos então para o assunto que é Ilona Zabó. Bom, para quem não conhece, Ilona Zabó é uma das desarmamentistas com uma voz mais ativa na esquerda, né? Uma das arqui-inimigas, digamos assim, de Benê Barbosa, que é o maior especialista em segurança pública, em armamento que a gente tem no Brasil, um cara que milita na causa há mais de 20 anos, e que agora a gente tem a decepção, tanto Benê Barbosa como todos nós da direita temos a decepção de ler aqui no Diário Oficial da União, e lerei aqui para vocês. Portaria número 173 de 26 de fevereiro de 2019, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, no uso das suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 63 da Lei número 7.210 de 11 de julho de 1984 e de acordo com o artigo 2º do anexo do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ministerial número 1107 de 5 de junho de 2008, resolve: artigo 1º, designar para compor o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para mandato de 2 anos. E aqui vamos achar qual letra está aqui a Ilona Zabó. Inciso 2º, na qualidade de membro suplente, B, a linha B, Ilona Zabó de Carvalho. Ou seja, a gente tem a nomeação. Primeiro, sim, que é uma hipocrisia gigantesca da Ilona topar ser nomeada por um ministro do governo Bolsonaro, basicamente porque ela escreve para a Folha de São Paulo, escreve para diversos outros veículos de comunicação, e ela escreveu há não muito tempo um artigo falando que a vitória do Bolsonaro seria um apocalipse, seriam os fins dos direitos humanos, que ela até escreveu um texto lá para a Folha, se não me engano, o título era Feliz 2023, mostrando, né, como era, né, supostamente 4 anos de governo Bolsonaro, de caos, de quebra dos direitos humanos, do pacto social, né, do esgarçamento completo do tecido social, de caos, de todo mundo com arma se matando, enfim. Logo ela, Ilona Zabó, que foi uma das maiores críticas de Jair Bolsonaro, agora aceitando uma nomeação, né? Ou seja, na hora de aceitar um carguinho, aí você não tem ideologia nenhuma, aí não tem desarmamentismo, aí não tem esquerda, aí não tem direitos humanos, aí não tem nada. Na hora de acertar o cargo, o que interessa é o interesse pessoal dela, o próprio umbigo dela, que ela só pensando nela e pouco se lixando por que ela acredita e pouco se lixando para as bandeiras que ela sempre defendeu, para os artigos desastrosos e horripilantes que ela escreveu contra Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que há críticas a se fazer ao presidente da República, Jair Bolsonaro, mas há críticas corretas a se fazer, né? Ficar falando de, vai ser uma ditadura, vai respeitar direitos humanos e não sei o que lá, uma baboseira que a gente já tá vendo o resultado. Estamos aqui no 2º mês, não tem ditadura nenhuma, a Câmara tá em pleno funcionamento, o Congresso tá em pleno funcionamento, o Supremo Tribunal Federal tá em pleno funcionamento, o Supremo tá funcionando até demais, né? A gente comentou aí em um dos nossos último vídeo sobre essa última postura aí do Supremo Tribunal Federal, mas isso é outra pauta, outro assunto. Voltando para cá, enfim, todas as instituições estão funcionando e aquelas críticas absurdas, aquele apocalipse que a esquerda tentou tocar no país com uma suposta possível eleição de Jair Bolsonaro, que posteriormente se concretizou, né? Toda essa baboseira caiu por terra e gente como Ilona Zabó ficou sem discurso nenhum, agora ganhando um cargo no governo. Então, primeiro, os esquerdistas, né, devem estar decepcionados com essa postura dessa guerreira da justiça social que aceitou a indicação de um ministro do Bolsonaro e de um ministro também que foi completamente destruído aí pelas esquerdas em termos de discurso, um ministro que vive sendo atacado, que não, mas o juiz Sérgio Moro faz perseguição política, transformou o Estado brasileiro no Estado policial, não sei o que lá, enfim, indo contra todo o discurso que ela defendeu, mas decepciona mais ainda o governo Bolsonaro e mais especificamente o ministro Sérgio Moro, fazendo uma nomeação absurda dessa, né? Isso é absolutamente inaceitável, né? Ilona Zabó, inclusive, já milita e militou contra várias das medidas propostas pelo próprio pacote anticrime que foi enviado pelo ministro Sérgio Moro, que agora indicou a Ilona Zabó aí para a suplência desse conselho, o que não faz sentido nenhum. A Ilona Zabó não só é contra o direito à legítima defesa, é contra que aquele cara que
comprove saber atirar, que não tem antecedentes criminais, aquele cara que não tenha problemas psicológicos, que comprove ter ocupação lícita, ela é contra que esse cara possa se defender e defender a própria família e aqueles que estão à sua volta. Não só isso, desculpa, como também ela defende a tal da política do desencarceramento, né? Ela é daquele discurso falacioso de que o Brasil prende muito, né? Apesar de que a maior parte dos homicidas não é preso, a maior parte dos homicídios não são solucionados, a maior parte dos estupros não são solucionados, a maior parte dos roubos não são solucionados, a maior parte dos furtos não são solucionados. Mas de alguma maneira a esquerda diz que a gente prende demais, mesmo com a maior parte dos criminosos estando fora dos presídios e não dentro deles. Ou seja, indicar para uma posição estratégica dessa, em que você tem uma influência direta na nossa política de prisões, é uma coisa absolutamente desastrosa e inaceitável. Foi com um discurso indo na direção completamente contrária da Ilona Zabó que Jair Bolsonaro se elegeu, e não é essa política de segurança pública que foi o anseio de quem votou em Jair Bolsonaro, né? Pelo contrário, acho que uma das principais razões da indignação brasileira de adotar um candidato de ruptura, de adotar um candidato com um discurso contra o sistema, foi justamente a indignação com o nosso sistema de segurança pública e com o discurso de que o criminoso é vítima da sociedade, que é adotado por Ilona Zabó, que foi indicada agora pelo governo Bolsonaro para ocupar a suplência desse conselho. É uma coisa inaceitável, é uma incoerência. Quero acreditar que tenha sido algo que passou batido ali pelo ministro Sérgio Moro, que passou batido pelo governo Bolsonaro, que não tenha sido intencional, né? Que o juiz Sérgio Moro não ele mesmo tenha escolhido indicar, mas que tenha deixado passar por algum dos seus inferiores, por algum dos seus subordinados, tenha deixado passar essa indicação, mas deixando ou não passar é gravíssimo. Tendo a intenção ou não tendo a intenção, né? Sendo por dolo ou sendo por culpa, é grave. Isso precisa ser exposto, isso precisa ser combatido, a gente precisa ter uma postura bastante firme, todos nós de direita que somos contra a política de desencarceramento, que somos contra o discurso de que bandido é vítima da sociedade, que somos contra o Estatuto do Desarmamento, temos que ter uma postura firme nesse início, porque se a gente deixa passar um negócio desses, futuramente a gente abre a porteira para que pessoas com discursos muito piores ocupem posições muito mais estratégicas no governo. Então vamos ficar atento, vamos exigir do governo uma postura diferente, vamos exigir explicações do Ministério da Justiça em relação a essa nomeação, porque não foi para isso que Bolsonaro foi eleito, não foi para isso que a gente foi eleito aqui na Câmara dos Deputados, foi para endurecer pena, para manter bandido na cadeia, bandido trabalhando inclusive para se sustentar, pagar os próprios gastos, indenizar a família da vítima, pagar os custos para a própria família também, para não precisar mais de auxílio reclusão e inclusive, como a esquerda adora dizer, se ressocializar. A melhor maneira de se ressocializar é o trabalho, que a pessoa sai de lá com capacitação profissional, muitas vezes já contratada pela própria empresa que já estava instalada dentro do presídio, na qual ele já trabalhou durante o cumprimento de pena, que já acontece em diversos lugares do mundo, já acontece inclusive em algumas cidades do Brasil e pode funcionar muito bem no país inteiro. É para essa política que a gente foi eleito, é para defender essa linha de segurança pública e não a linha desarmamentista, a linha vitimista e a linha falaciosa e mentirosa de Ilona Zabó.